Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e nesse vídeo eu vou falar sobre ensino presencial, ensino à distância e ensino híbrido. Esse vídeo vai ser uma apresentação para o texto Ensino Híbrido, uma inovação disruptiva. Vamos começar falando sobre ensino presencial. O que sabemos a respeito de ensino presencial? O ensino presencial, ele é conhecido de nós por toda a nossa vida escolar. Acredito que todo mundo tenha passado por uma sala de aula. Então, nós podemos encontrar algumas variações do ensino presencial, porém, elas são pequenas, elas não são tão significativas. Nós vamos ter mudanças nos artefatos, nos recursos didáticos, na disposição de cadeiras na sala, mas, com certeza, a experiência de uma sala de aula do ensino presencial todos nós temos e trazemos na nossa memória com muito vigor ainda. Quais são as características da educação presencial que nós podemos destacar? Algumas delas, porque existem muitas características dependendo da perspectiva que a gente for olhar. Então, primeiro, os alunos em uma disposição adequada à aula. A sala pode estar no formato circular, pode estar uma cadeira do lado da outra, atrás da outra, nós podemos estar no formato de laboratório, só que todos os alunos estão ali em uma disposição, reunidos. Existe a figura do professor ou da professora conduzindo o processo educacional. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Preste atenção que eu comecei falando de ensino e agora eu estou passando a usar o termo educação. Por enquanto, eu estou tratando os dois quase como sinônimos, apesar de entender que o processo educativo ele é diferente do processo apenas de ensino. Estou fazendo essa ressalva porque vão aparecer em outros momentos. Porém, agora, aqui, eu não vou fazer essa distinção momentaneamente, apesar de entender que ela existe e é uma diferença significativa. Os alunos e professor ou professoras e alunas, estão no mesmo espaço físico e temporal. Eles dividem esse espaço físico e temporal. É o que nós chamamos de uma atividade síncrona. As aulas têm sempre os seus horários bem definidos. Então, se nós formos lembrar da nossa graduação ou do nosso ensino médio, a gente sempre tem aquelas aulas certinhas, temos o nosso calendário, o nosso cronograma de aula semanal que ele é cumprido. Há sempre um dispositivo que vai servir para uma orientação, seja ele um quadro negro ou um dispositivo semelhante. Lógico que, de novo, dependendo do tipo de aula que a gente está pensando, nós estamos refletindo sobre ela. Então, se eu estou num laboratório, eu posso não ter um quadro negro, um quadro e giz, mas eu vou ter lá um quadro branco com pincel, ou eu vou ter um data show, ou algo semelhante. Se eu estou numa aula onde eu vou favorecer o debate, ok, eu posso não ter ali o dispositivo porque estamos num círculo e aí trocando as informações através da discussão. Mas, em algum momento, sempre o professor vai utilizar um ou outro dispositivo semelhante. Os materiais didáticos para fazerem a mediação do conteúdo a ser trabalhado é trazido para a escola, para a sala de aula ou para a aula do professor. Seja esses materiais didáticos, um vídeo, um texto, uma anotação, um quadro de resumo, um material didático qualquer, mas ele sempre vai estar presente, ajudando a mediar o conteúdo que está sendo trabalhado na disciplina, no curso. E da educação à distância? O que já ouvimos a respeito de educação à distância? De novo, aqui eu estou tratando de educação,
Lá no primeiro slide eu falei de ensino, tá? Então, só mostrando que isso daqui não foi mero descuido. Há sim uma questão aí que a gente vai tratar mais à frente. De cara, o que vem na cabeça quando nós falamos de ensino à distância, e aí a palavra ensino, relaciona-se ou nos remete ainda àquele antigo ensino por correspondência. Então, um dos ícones da época, né, era o Instituto Universal Brasileiro. Então, todas as vezes que a gente pegava uma revistinha em quadrinho, abria-se a revista, no meio dela tinha uma página semelhante a essa, onde tinha lá a propaganda do Instituto e os diversos cursos. Nesta época, a tecnologia utilizada para o ensino à distância era basicamente o correios e telefones. No máximo, né, enviava-se as cartas com as dúvidas, com o trabalho, e o professor, ao receber, fazia a correção e dava o retorno para o aluno. No início dessa nova fase da educação à distância ou do ensino à distância, há uma vinculação a essa ideia do ensino por correspondência. Mas o que a gente já ouviu falar? Normalmente, quando a gente vai comentar alguma coisa ou vai conversar a respeito de educação à distância, a pessoa que está com a gente, se ela não for um pouquinho mais esclarecida e tiver uma informação a respeito, como diz minha mãe, vai torcer o nariz, né? Ela já vai olhar com uma certa desconfiança. Há um estigma associado à educação à distância ou ao ensino à distância. O primeiro deles é dizer que o ensino à distância é inferior aos cursos presenciais, tem menos qualidade do que o ensino presencial. É nítido, se a gente for fazer um pouquinho de pesquisa a respeito, que não é a modalidade do curso, seja ele presencial ou à distância, que vai atribuir ou que vai lhe dar qualidade. Existem cursos presenciais que a qualidade é extremamente questionável, assim como existem cursos presenciais que são de extrema qualidade. Por outro lado, existem cursos à distância que também têm uma qualidade extremamente baixa, assim como existem cursos à distância que têm uma qualidade extremamente alta. Não é, volto a frisar, a modalidade do curso que vai definir a qualidade ou a sua qualidade. Essa outra afirmação, que é um tipo de curso para quem não tem tempo de estudar, ela também é falsa. Então veja, é um estigma, é uma afirmativa que vem junto com a expressão curso à distância, né? E que ela é falsa, porque se a pessoa não tem tempo para estudar, ela não vai ter tempo para estudar no presencial e muito menos vai ter tempo de estudar no à distância. O que se consegue num curso à distância é flexibilizar os horários. Eu posso ter um horário que ele é incompatível com o curso presencial, então eu não tenho como frequentar um curso presencial todos os dias, de segunda a sexta, das 19 horas até as 22h30. Porque eu sou um enfermeiro, eu sou um médico, eu sou policial, eu sou um porteiro, eu trabalho de turno na fábrica. Isto me impede de ter o tempo fixo para me dedicar ao meu estudo. Na educação à distância, nos cursos à distância, o que eu ganho é a flexibilidade. Eu posso estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas eu tenho que ter aquela quantidade de horas para me dedicar ao meu curso. Eu tenho então a flexibilidade do horário, mas eu não consigo reduzir o tempo de estudos. É mais fácil de fazer. Outra falácia, porque um curso à distância vai exigir algumas habilidades e competências do aluno. Uma delas, a pessoa tem que ser extremamente metódica, respeitar os seus horários definidos para o estudo,
reservar semanalmente ou diariamente, de acordo com o tipo do curso, aquele tempo para estudar. E tem que respeitar. Isto além de ter que estudar o conteúdo que normalmente teria que ser feito, ter estudado num curso presencial. Então, não é, de novo, a modalidade que vai fazer com que o curso seja mais fácil ou mais difícil. Existem características de cada um dos cursos e, no caso do curso à distância, ele exige algumas competências a mais e, com certeza, o aluno terá maior facilidade ou menor facilidade, dependendo do conteúdo a ser estudado. É mais barato que o curso presencial. Aqui, nós temos que ponderar essa afirmativa. Ela foi muito utilizada no início da educação à distância corporativa, quando você precisava, se não fosse a alternativa do curso à distância, parar toda a equipe, deslocar a equipe para uma outra cidade, alugar um espaço específico para dar o curso, pagar diárias dependendo da situação. Neste caso, montar um curso à distância, mesmo que eu tivesse um investimento muito alto na produção de videoaula, na estruturação do ambiente virtual de aprendizagem, na preparação de materiais específicos, na revisão desse material, todo esse custo ainda ficava menor do que o custo de fazer um curso presencial para a equipe. Quando a gente traz esse modelo para cursos formais, uma graduação, por exemplo, essa afirmativa só passa a ser verdadeira quando você começa a trabalhar com escala. Então eu tenho uma quantidade grande de alunos que vai utilizar esse material que eu produzi uma vez e vou reproduzindo ou reutilizando pelas várias reofertas do curso. Então eu contrato uma equipe, eu preparo os materiais, eu estruturo o meu curso e coloco em cada turma 500, 1000, às vezes até mais alunos. Em vez de eu trabalhar com um professor, eu passo a trabalhar com um tutor e vou remunerar de uma maneira inferior ao tutor em relação ao professor. Então veja, é o que nós chamamos, o que é chamado de uma educação industrial. Mas nós vamos chegar nela ali na frente. Então dizer que um curso à distância é mais barato que o curso presencial vai depender muito. E também vinculá-lo a essa questão da qualidade depende de uma série de fatores. Então, mais barato depende da perspectiva que você está adotando para fazer essa análise e do tipo de curso que você está querendo. Então agora nós podemos pensar mais um pouco a respeito da EAD. Será que se eu uso a designação, o termo EAD para educação à distância, ou em alguns casos para ensino à distância, eu estou falando sempre de uma mesma coisa? Então, se eu comento com alguém, eu estou fazendo um curso à distância, essa afirmativa já traz todas as características do curso que eu estou fazendo? Vamos ver alguns pontos aqui. Eu tenho um modelo de curso à distância que ele é chamado de curso de massa ou curso industrial. Ele é ministrado normalmente pela instituição. O que quer dizer isso? Não existe um professor único. É uma instituição que oferece aquele curso. Existe uma equipe profissional que desenha o curso, faz o seu planejamento, produz o material e replica o curso. O professor, ele é apenas mais um elemento na equipe. Esse é o modelo que normalmente nós vamos encontrar nos livros de design instrucional e que estão relacionados à educação à distância. Você vai ouvir falar com muita frequência da composição de uma equipe ou da constituição de uma equipe multidisciplinar. Então essa equipe multidisciplinar, ela tem um pedagogo, ela tem um design instrucional, ela tem um designer gráfico, ela tem um técnico de informática ou
alguém da área de informática para poder fazer o desenho do curso na internet. Você vai ter uma equipe técnica que vai ser capaz de produzir os materiais, e quem fornece o conteúdo é o professor, que é contratado como qualquer outro elemento dessa equipe multidisciplinar. Se amanhã ou depois a instituição que está propondo aquele curso resolve abrir um outro curso, ela pega toda a equipe, contrata um outro professor que vai dar aquele determinado material para o conteúdo, que é trabalhado pela equipe e se produz o novo curso. Normalmente esse curso de massa ou esse curso industrial, pós-industrial, ele tem uma característica de se trabalhar com uma grande quantidade de alunos. E aí nesta equipe que vai ofertar o curso, há a figura dos tutores, que atuam como um professor que vai acompanhar uma determinada quantidade de alunos durante aquele curso. Esse tutor, ele tem uma função diferenciada, ele não é o conteudista, aquela pessoa que preparou o conteúdo. Ele simplesmente vai ministrar e acompanhar a disciplina e os alunos. Então veja que é um modelo bem industrial mesmo de educação. Nós temos um outro modelo que vai variar um pouco, que é o modelo de teleaula ou de teleconferência, onde todos os alunos, os cursistas, devem estar conectados ao mesmo momento para assistirem uma aula. Esse modelo pode ser também um modelo de massa, mas é uma variação em termos de como o professor atua. No primeiro, o professor vai atuar somente na produção do material, do conteúdo para o material. No modelo de teleaula, ele pode estar em um outro lugar, um outro ambiente, fazendo por teleconferência ou webconferência a sua aula e todos estarem assistindo naquele momento e trocarem algumas informações. Terminado essa atuação, esse professor sai de cena e continuam os tutores ou outros profissionais. Há um modelo também baseado em polo. Então veja, tem um modelo de massa, tem um modelo de teleaula que pode ser um modelo de massa. Esse modelo baseado em polo, o polo de apoio presencial, é um braço da instituição que oferece o curso. Neste polo há um apoio técnico, administrativo e qualquer outro tipo de apoio. Muitas vezes nesse polo que o aluno vai encontrar um laboratório, uma biblioteca. Esse modelo ele não concorre com os outros. Então eu posso ter um modelo baseado em polo, que é um modelo de massa, que usa a teleaula. Mas eu posso ter um modelo baseado em polo e que trabalha com a teleaula. Então vai depender muito de como se organizam esses elementos no xadrez aí. E tem um outro modelo que aí é um contraponto a todos esses outros, que eu tenho chamado de modelo orgânico, ou na literatura a gente consegue encontrar uma referência de um modelo artesanal. O professor ou professora é responsável pela mediação do processo educativo, de ponta a ponta, desde a produção do material até ministrar a disciplina e acompanhar a disciplina. Esse curso que a gente está fazendo, ele segue esse modelo orgânico. Então não há uma equipe multidisciplinar que desenha o curso, ou que faz uma revisão do material, ou que vai produzir uma videoaula com um tipo mais elaborado. Ele é algo bem mais artesanal. Quando eu falo de EAD, de que EAD estou falando? Então eu tenho um modelo de massa que exige uma equipe multidisciplinar, facilmente replicável, há um planejamento mais rígido, dificilmente você vai conseguir romper muito essa estrutura do curso, e há uma desvalorização do docente, do professor, porque o professor passa a ser mais um elemento da equipe multidisciplinar. E temos um modelo orgânico ou artesanal, que é uma valorização, onde há uma valorização do docente, um planejamento mais flexível, adequa-se muito mais ao contexto e exige um trabalho digital em rede, né? Em rede que eu falo online. Visto
educação presencial, educação à distância, e vamos ver algumas concepções que eu tenho para mim e que nos dois modelos são importantes, são fundamentais. É um elo que liga as duas modalidades. As duas modalidades. Primeiro, a educação é um processo ativo que envolve dois atores fundamentais. Quem ensina, então o professor, e quem aprende, o aluno. Esta é uma das minhas concepções de educação, tá? Então, para mim, uma das concepções, porque aqui nós vamos ver outras, mas a concepção de educação, para mim é isso, é um processo ativo que envolve dois atores. Não adianta o professor ser muito bom, o professor ter separado material, preparou aquela aula e chega na sala, chega no curso, o aluno não quer fazer o curso, não quer participar. Como que você motiva o aluno? Existem algumas técnicas que a gente utiliza, sim, mas se o aluno não quiser, não tem jeito. Para mim, o professor tem o papel de articulador de recursos com o objetivo de criar um ambiente educacional rico que possibilite a aprendizagem. Então, o trabalho do professor é facilitar a aprendizagem, mas não no sentido de criar facilidades para o aluno passar. Ele tem que criar facilidades para que a aprendizagem aconteça. E aí sim ele vai utilizar dos seus diversos recursos, um livro, um texto, as técnicas, o ambiente virtual, o quadro negro, todos os recursos que estiver a seu alcance, ele pega esses recursos e articula como se fossem peças de um quebra-cabeça que ele vai montando para favorecer a aprendizagem do aluno. Então a ideia é que o professor crie um ambiente educacional rico. Neste caso, o que eu entendo como recurso didático? Recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino e aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos. Então, uma apostila, um livro, um vídeo, uma transparência, tudo isso são recursos didáticos. E a aula? O que é a aula? Para mim, a aula é a atividade onde se concretiza o processo didático. Ela se desenvolve de forma diversa, conforme a relação que tenha com o tipo de conteúdo que se vai explanar. Então, a aula é o momento que acontece o processo didático com a articulação dos materiais didáticos proposta pelo professor em um processo educacional ativo, onde o professor vai tentar criar esse ambiente rico de recursos para que o aluno consiga aprender de uma maneira mais fácil e mais rápida, podemos dizer assim também, e até mais prazerosa. Bom, falamos do ensino presencial, ou educação presencial, ensino à distância ou educação à distância, e agora eu vou trazer um outro elemento que é a teoria dos híbridos. O que é isso? A teoria dos híbridos, ela vai dizer que existem dois tipos de técnicas, de recursos de produção. Nós temos o tradicional e temos o disruptivo. Então, o que é isso? A tecnologia estabelecida é aquela que já está no mercado e que atende a uma parte dos seus consumidores. Então, eu trouxe aqui como exemplo um carro a gasolina. Então aí é um Opala, um carro antigo, que ele é só a gasolina. Por muito e muito tempo, o combustível gasolina, ele se manteve hegemônico no mercado. Até que chega um determinado momento, alguém tem a ideia de se colocar no mercado um outro tipo de combustível, o etanol, por exemplo. E aí chega essa tecnologia disruptiva, uma tecnologia nova que muda a tecnologia dos motores, dos carros, da produção
e essa tecnologia vai passar a atender alguns consumidores que não eram atendidos pela tecnologia anterior. Só que com o passar do tempo, essas duas pontas, esses dois extremos, eles vão se mesclando. Vai havendo uma mistura entre essas tecnologias, até que aparece o que a teoria chama de híbrido, que é uma combinação da nova tecnologia disruptiva, aquela que rompe com o modelo tradicional estabelecido, com a tecnologia antiga, que é aquela que já vem no mercado há algum tempo. E esse modelo híbrido representa uma inovação sustentada, porque ela traz a inovação e une com a tecnologia estabelecida. Isso em relação à tecnologia anterior. Então, o híbrido é uma combinação da nova tecnologia disruptiva com a tecnologia antiga e representa uma inovação sustentada em relação à tecnologia anterior. E aí nós temos, no caso de um exemplo, os carros que utilizam tanto o combustível gasolina quanto o combustível etanol. Muito bem, mas o que a gente tem de tão especial nesse híbrido? Os autores do livro que a gente está utilizando, eles dizem o seguinte: o modelo estabelecido, tradicional, ele vai atender a um público específico. Porém, existe um público que vai ficando cada vez mais à margem desse consumo deste produto estabelecido, por vários fatores. Ou porque o produto está ficando muito caro, tanto na sua produção quanto na sua manutenção. Então, por diversos fatores, ele não é mais atendido. Quando esse público se transforma em algo atrativo, alguém vai propor uma nova tecnologia que vai atender a esses não consumidores, seja por uma questão econômica, seja por uma ocasião especial que está fazendo com que essas pessoas não consumam mais o produto estabelecido, o produto tradicional. É nesse momento que aparece a inovação disruptiva. Ela rompe com o modelo tradicional e traz algo novo atendendo a essas pessoas que estavam fora deste mercado consumidor. Vamos pensar agora em termos da educação. Nós temos então a tecnologia estabelecida, que é a educação presencial. Ela já está aí por algum tempo e atende a um certo público. Algumas pessoas não são atendidas pela educação presencial por N fatores. A cidade dela pode não ter o curso que ela quer fazer. 2, ela não tem o tempo para frequentar uma escola presencialmente. Então ela trabalha de turno, por exemplo. Então todas essas pessoas estão ficando fora do processo educacional. Até que chega o momento que alguém propõe uma tecnologia disruptiva, no caso, uma educação à distância, que vai atender a esse público específico. Quando essa tecnologia disruptiva ela vai vindo para o mercado e vai sendo consumida e vai sendo entendida, vai sendo colocada à prova, as pessoas que usavam a tecnologia estabelecida podem achar que a tecnologia disruptiva traz alguns elementos que são importantes e interessantes. E ela vai buscar nessa nova tecnologia, no caso aí da educação à distância, elementos que podem contribuir com a tecnologia estabelecida. Neste momento surge o híbrido. O híbrido, de novo, é uma combinação da nova tecnologia disruptiva com a antiga tecnologia e representa uma inovação sustentada em relação à tecnologia anterior. E com isso, no caso da educação, aparece a educação híbrida, com
bastante recursos da educação presencial e agregando bastante recursos da tecnologia da tecnologia disruptiva, da educação à distância. Então, ela passa a trabalhar de uma maneira híbrida, aproveitando o que há de melhor nesses dois modelos ou nessas duas modalidades. E aí, nesse modelo educacional híbrido, nós temos tanto novas metodologias educacionais, quanto também de incorporações e possibilidades de uso de outros recursos vindos daí das duas, tanto da presencial quanto do à distância. E aí fica uma dica, né? Vamos pensar a respeito disso. Fazer educação à distância, educação híbrida ou educação online, que nós não tratamos aqui, não é só fazer, não é pegar. Agora, eu pego tudo que eu fazia presencialmente, na minha tecnologia tradicional, e vou fazer à distância. Não é isso. É preciso estudo, respeito pelas áreas de conhecimento, e aí a gente está falando do design institucional, do pessoal técnico, das linguagens apropriadas, e também o respeito pelos atores envolvidos, professor e aluno. Então, é isso. Finalizamos aqui esse vídeo. E agora a indicação é: faça a leitura do texto. Acredito que com essas informações que eu trouxe aqui na videoaula, ficará mais claro diversos pontos que o texto vai apresentar e discutir. É isso aí, um forte abraço e nos vemos virtualmente.